amigo vascaíno, tudo bem? Um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, hoje é dia de jogo do Vasco da Gama. O Vasco finaliza esta rodada hoje um jogo contra o Atlético Paranaense. Vai ser um aperitivo aí para o duelo de quinta-feira na Copa do Brasil. E o seguinte, a gente vai falar muito aqui sobre o time do Vasco da Gama que vai a campo, o que a gente pode esperar. Vamos fazer uma atualização completa do Campeonato Brasileiro. Vamos falar aí de alguns jogadores que ficaram de fora dessa partida, algo que surpreendeu por demais. E vamos falar também sobre a situação envolvendo reforços, porque chegamos na semana final aí de janela, o Vasco correndo desesperadamente para poder trazer pelo menos mais um zagueiro, certo? Vamos ver se vai dar tempo. Eu peço a você que não é inscrito para você poder se inscrever no canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Segunda-feira começou agitadíssima no Gigante da Colina, hein? Vamos lá, vamos começar falando aqui do Campeonato Brasileiro. E o pessoal está falando que a rodada foi boa para o Vasco. Não achei não, pessoal. Vamos ver o negócio aqui, ó. O Atlético Goianiense, que o pessoal dava como mosca morta, já rebaixado, venceu a segunda partida consecutiva. Isto significa dizer que aquela pontuação de corte de 45 pontos aí pode ser elevada a partir do momento aí que o Atlético, que é o lanterna da competição, começa a vencer. Então, 2-1 o Atlético para cima do Juventude. Aqui foi um resultado muito bom. O Palmeiras venceu 5-0 a equipe do Cuiabá. O Atlético perdeu para o Fluminense. O Fluminense deixou a zona do rebaixamento. O Fluminense na mão aí do Mano Menezes, tendo jeito aí, se recuperando. O Bahia ficou no 0-0 contra a equipe do Botafogo. O Corinthians, desesperado, ficou numa situação ainda mais caótica ao perder para o Fortaleza. Fortaleza aí, que é a sensação do campeonato, a surpresa, mais um bom trabalho aí do Vojvoda. Esse resultado aqui também foi um resultado que o pessoal falou que foi bom, mas não foi bom. O Grêmio está chegando próximo ali do Vasco da Gama, tem jogo a menos. O Vitória caiu por 2-1, jogando lá no Morumbi contra a equipe do São Paulo. O Internacional é outra equipe que já colou ali no Vasco da Gama. 1-0, tem jogos a menos o Internacional de Porto Alegre, né? A gente também vai passar a situação aqui do jogo do Flamengo, 2-1, e o Vasco joga hoje, perfeito? Então, a gente coloca aqui para vocês, ó, Atlético Goianiense e Cuiabá, 18 pontos, tá? São 6 pontos de diferença do Atlético Goianiense para o Fluminense, são só 2 rodadas, então o Atlético Goianiense matematicamente ainda está vivo, sim. Aí a gente coloca aqui, ó, Atlético Goianiense, Cuiabá, Corinthians e Vitória na zona do rebaixamento. Vamos lá para o Vasco, porque se o Vasco vencer hoje, o Vasco ele vai para a 8ª colocação. Independentemente dos outros resultados, o Vasco chegaria ali a 31 pontos, seria muito importante, né? E a vitória hoje, gente, é essencial. Por quê? O Internacional já tem 2 jogos a menos do que o Vasco. O Vasco vai jogar hoje, o Inter vai ficar com 3 jogos a menos. Perfeito? Bom, o Grêmio, já tem 1 jogo a menos do que o Vasco. O Red Bull Bragantino também, 1 jogo a menos do que o Vasco. O Criciúma também. Então, o Vasco tem que ganhar
para não dar sopa aí para o azar. Perfeito? Bom, chamou muito a atenção aí, o Vasco vai com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor e Maicon, né? O Léo Pelé poupado aí, o Lucas Piton, o Hugo Moura, Matheus Cocão, Bahia, Adson, DVD e Vegete. Chamou a atenção aí que o Galdames voltou a ser relacionado e o JP vai ficar de fora. O JP vai ficar de fora. O Vasco ainda busca um time aí para o Rossi também não foi relacionado, não está ali nos planos do Vasco da Gama, né? O Rossi, que na verdade ele está suspenso, né? Tomou um cartão bobo lá contra o Criciúma, o terceiro cartão amarelo. Sem entrar em campo, ele conseguiu essa façanha. Falando aqui sobre a situação envolvendo reforços, pessoal, olha só, tem muita gente falando aí que o Vasco vai enviar uma contraproposta, tá? O clube russo para contar com os serviços aí do Benjamin Garré, né? O Krylia Soletov, o nome do time. Gente, olha só, esse jogador é um jogador que é muito caro. Esse jogador está avaliado em 8 milhões de euros, né? 8 milhões de euros. A gente já falou aqui para vocês. Dificilmente esse jogador vai acertar com o Vasco, entendeu? Acho uma perca de tempo muito grande. A janela está aí por fechar. O Pedrinho tinha que simplesmente simplificar essa situação aí. A gente até vai colocar aqui a situação dele. O pessoal está falando que o Vasco vai fazer uma contraproposta. A primeira proposta do Vasco foi recusada. E aqui a gente coloca a condição dele aí de mercado para você, torcedor do Vasco, entender. Vamos colocar aqui? Vamos lá. Benjamin Garré, jogador do Krylia Soratov, né? Ele tem um contrato até 2026 lá e o valor de mercado dele é de 8 milhões de euros. O Vasco fazendo uma proposta aí por empréstimo aí do jogador. É muito difícil, quase impossível desse jogador vir aí. E eu acho que é perder tempo, gastar energia nessa segunda-feira aí, última semana de janela. Bom, e a situação do Luan Pérez? Porque a situação do Luan Pérez, a gente tomou conhecimento agora na parte da manhã, vou colocar aqui para vocês, o Vasco enviou a proposta e está aguardando aí o veredito do jogador. Tem muita gente falando que o jogador é reforço, só que todo mundo aqui no Brasil agora quer o jogador. E quem entrou nessa parada foi o Corinthians, tá? O Corinthians, nas últimas horas, tá? Entrou aí, ó, várias situações, ó. O Corinthians entra na disputa com o Vasco para contratar o Luan Pérez. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse processo de contratação do Vasco, independentemente de ter ou não ter dinheiro, é uma situação aí que está muito devagar. O nosso Marcelo Barrichello está muito devagar nessa situação aí de contratações aqui no Vasco da Gama. Então, eu acho, sinceramente, que essa situação o Vasco tinha que ser um pouquinho mais agressivo nessas contratações aí, principalmente envolvendo o setor aí defensivo, certo? Está faltando uma semana. Eu acho que era para o Vasco ter se esforçado, ter feito ali uma situação de compra por esse jogador. O jogador está um ano parado, mas todo mundo quer o jogador, né? É bom jogador, sim. Chegando aqui no Vasco, é titular, um jogador versátil, que faz uma lateral esquerda também. Vamos aguardar para ver como que vai ficar toda essa situação. Agora, um negócio, gente, que está na mão do Vasco, está na mão do Vasco. O Vasco demora. Chega os outros aí para poder furar o olho, certo? As pessoas colocam a culpa na gente. A culpa não é nossa, cara. A culpa é do pessoal do Vasco, que é muito lento aí para poder contratar. Certo, pessoal? Agradeço aí pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá.
Valeu.